Olá, meus caros, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e agora nós vamos falar a respeito das cruzadas. Outra instituição, outra ação da igreja que foi extremamente deturpada pelos historiadores, que foi extremamente falseada por muitos inimigos daqueles que querem manchar a imagem da igreja, né? As cruzadas, elas são uma instituição medieval que surge no meio da cristandade. A cristandade, aquele período em que antecede, aquele período que vai do século XI até meados do século XIV, que marca aí o período de apogeu, aquilo que eu já comentei aqui em outros momentos. Então, as cruzadas, elas representam algo em um momento de grande plenitude espiritual, intelectual. Não é uma coisa vinda de um espírito bárbaro, como muitos querem colocar. É uma das maiores mentiras que se conta a respeito das cruzadas, é que elas são frutos de uma mentalidade bárbara, medieval, obscura, que está longe da razão, longe do conhecimento, e por esse motivo homens entregaram a sua vida para lutar contra os muçulmanos, entregaram a sua vida para lutar a favor de uma igreja dominadora, controladora de mentes e tudo mais. Então, para nós entendermos as cruzadas, nós precisamos entender o contexto, qual é a origem dela, ok? A primeira coisa, antes de falar de cruzada, a gente tem que falar sobre islamismo. De uma maneira muito resumida aqui, eu vou comentar um pouco como que surgiu o islamismo e qual foi o ápice, a forma de expansão dele durante o período medieval. O islamismo ele surge no século VII, a partir de Mohammed, né, Maomé, que vai unir, vai misturar elementos de fés lá da Península Arábica, da região de Meca e Medina, que é o catolicismo nestorianista, o judaísmo rabínico e o culto nabateu local daquela região. Ele vai unir essas três religiões e vai criar uma nova fé, que é o Islã. Uma fé que tem como base de sua expansão a Jihad, né? A Guerra Santa, que alguns muçulmanos vão dizer que isso aqui é espiritual, entretanto outros vão dizer não, isso aqui é físico, isso aqui é material, isso aqui é político, isso aqui é militar. E o Maomé, falando aqui bem rapidamente, ele cria essa fé e essa fé começa a se expandir muito rapidamente. Para vocês terem ideia, toda a Península Arábica ela foi catequizada pelos apóstolos e pelos sucessores dos apóstolos. Haviam inúmeras comunidades cristãs naquela região. Infelizmente, por conta das heresias do século IV, século V, todo aquele período inicial da igreja pós a perseguição romana, muitas heresias como o nestorianismo, o arianismo, o gnosticismo, o montanismo, outras heresias a respeito da pessoa de Jesus Cristo, elas vão ter grande força naquela região da Península Arábica e vão fazer com que muitas comunidades se tornem hereges. Naquela época, para uma comunidade ser herege era muito fácil, bastava ela ter um bispo herege. E como o bispo era o pregador, era o grande pai daquela comunidade, não havia discussões com o bispo. Então o bispo era herege e toda a comunidade se tornava herege. Então, durante o momento do nascimento do Islã, foi muito favorável para a expansão dele, que muitas comunidades cristãs adotaram o islamismo de uma maneira muito branda, muito fácil, porque não tinham maneiras de combater, e os bispos hereges viram no Islã algo muito interessante, que era a união da liderança espiritual com a liderança política. Na igreja, a liderança política é uma, a liderança espiritual é outra. O Papa, o bispo, ele tem uma liderança espiritual. Apesar de, em alguns momentos, poder exercer uma liderança política, mas ela é muitas vezes temporária, ela não é a base é a liderança espiritual, e a liderança política fica a cargo dos governadores. Jesus deixou isso muito claro na vida dele: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Quando ele fala para
o Pilatos, que a autoridade que Pilatos tem sobre ele foi uma autoridade dada por Deus. Então, todo esse contexto faz com que a igreja tenha essa divisão entre poder espiritual e poder político. Porém, no Islã, isso é unido. O poder político e o poder espiritual, eles estão juntos. E muitos bispos viram a oportunidade agora de ter maior reconhecimento, de poder ter mais usufrutos daquela autoridade espiritual que eles exerciam naquelas comunidades. Então, já no final do século VII, o Islã já tinha dominado quase toda a Península Arábica, bem dizer, quase o Oriente Médio inteiro já tinha sido dominado. E a partir daí, o Islã começa a iniciar uma expansão política, muito militar também em vários lugares. Dividindo, então, o Islã sofreu uma divisão, a parte sunita, que vai seguir a dinastia de Omã, aliado de Aisha, que era esposa de Maomé. Em outro momento eu falo sobre essa divisão aqui. Outra linha seguindo a linha de Ali, que era o braço direito de Maomé, que vai fundar ali o ramo xiita. Então nós temos a separação de sunitas e xiitas. Os sunitas, eles vão a partir do século a partir do século VIII, já vão expandir, dominando toda aquela região do Império Bizantino, Jerusalém, Assíria, Líbano, a atual Jordânia, Egito, tudo vai ser dominado por eles. E o pessoal xiita vai em direção ali do Iraque, do Irã, do Paquistão, chegando até a fronteira com a Índia. Os muçulmanos, depois eles vão ir para todo o norte da África e vão dominar regiões que eram totalmente católicas, meus caros. O Egito era católico, a gente não pode esquecer disso. Alexandria, que era o grande centro, não era o Cairo, era Alexandria, cidade fundada por Alexandre o Grande, então por isso Alexandria, que recebia ali um grande centro de conhecimento de intelectuais. Temos a grande biblioteca de Alexandria. Então ali é berço de nada mais nada menos que Santo Atanásio, Santo Antão, São Cirilo de Alexandria. Todos vieram dessa comunidade cristã de Alexandria. Então o Egito, ele era muito, mas muito cristão. A região hoje da atual Tunísia, Cartago, toda aquela região, temos Santo Agostinho, tantos outros, São Cipriano, tantos outros santos que eram daquela região. Então o norte da África, meus caros, ele era inteiramente cristão. Ele tinha sido convertido. Para vocês terem ideia, antes da invasão muçulmana, se eu não me engano, existiam quase 400 dioceses naquela região. E aí, então, o Islã inicia uma expansão militar de domínio político de todos aqueles locais. Inclusive, vai ficar muito famoso os chamados Cavaleiros de Alá, que vão estar lá dominando toda aquela região. A igreja não pôde fazer nada porque o Império Romano recém estava caindo. Muitos historiadores, inclusive, aclopam ali, junto com os bárbaros, uma outra invasão bárbara que seria o Islã. Então, nós temos ali uma primeira parte com os godos, os hunos, os visigodos, que vão destruir aquelas regiões do Império Romano, e agora ficou à mercê dos bárbaros, e agora vem um outro grupo também com uma ação política militar que está dominando toda essa região bárbara e tomando todo o norte da África, ao ponto de que no final do século VIII os muçulmanos já tenham dominado toda a região do norte da África, todas aquelas regiões que eram cristãs. Inúmeras dioceses foram destruídas, inúmeros cristãos foram mortos nestes processos. Não acabou tendo uma resistência muito forte, porque os visigodos que dominavam aquela região eram desorganizados e não davam armas para os cristãos e nem para os romanos se defenderem. Então, os visigodos não tinham maneiras militares de organizar um exército tão organizado quanto era o exército muçulmano, principalmente a sua cavalaria. Sua cavalaria era extremamente rápida e exímia em suas ações, era uma cavalaria muito forte, e isso fez com que eles tivessem uma rápida expansão por todo o norte da África, chegando até ao Estreito de Gibraltar, onde eles atravessam e chegam até a Península Ibérica, a região da atual Espanha e Portugal. E durante o início do século IX, eles vão dominar toda esta região, parando somente com Carlos Martel, que era descendente de Clovis, o primeiro rei
da França, que impede o avanço dos muçulmanos para toda a Europa em 2 vitórias milagrosas que ele teve, e assim os muçulmanos eles se seguram ali na Península Arábica, na Península Ibérica, dominam aquela região, restando apenas as Astúrias, que era uma região do norte da atual Espanha, onde os cristãos que viviam na Península Ibérica, que quiseram sobreviver, tiveram que atravessar aqueles picos de montanha, então as cavalarias muçulmanas não chegavam até lá, então eles conseguiram sobreviver, se alojaram lá e depois vão iniciar um processo de reconquista a partir do século IX. Então, todo essa história aqui que eu estou passando para vocês é para mostrar que os muçulmanos eles tomaram regiões que eram cristãs, que eram regiões de comunidade cristã, inclusive, naquela época, Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que tinha sido reconstruída no século IV por Santa Helena. Eu já comentei aqui sobre ela, Santa Helena, mãe de Constantino, que depois que ela descobriu que o seu filho cometeu um pecado gravíssimo, matando o seu neto, ou seja, Constantino matou o seu filho, Santa Helena, com 80 anos, ela pegou e viajou para Jerusalém na busca de reencontrar os lugares sagrados e de pedir perdão pelo seu filho, de fazer uma peregrinação em forma de penitência. E ela, de fato, faz um trabalho arqueológico impressionante, reencontra vários lugares importantíssimos que estão até hoje lá, como a Capela do Santo Sepulcro, a Igreja de Belém, a igreja onde São Pedro estava, a Igreja da Transfiguração, vários locais que eram de culto cristão, mas que foram todos destruídos desde o Império Romano e que estavam abandonados. E que a igreja vai lá, junto com Santa Helena, reconstrói. Constantino vai financiar a construção de basílicas gigantescas. Eu tive a oportunidade de ir a Jerusalém e, por exemplo, a Capela do Santo Sepulcro hoje, que é um quadradinho, gente, aquilo ali era gigantesco. A capela, a igreja do Monte da Transfiguração, do Monte Tabor, que hoje é pequena, no tempo de Santa Helena, a gente vê as ruínas dela do lado de fora, ela era enorme, era uma basílica gigantesca, era um palácio enorme. O que aconteceu? Com a invasão muçulmana, todas essas construções do século IV foram sendo destruídas, porque os muçulmanos não permitiam que a fé cristã fosse vivida nas regiões deles que eram dominados. Então, ou eles expulsavam os cristãos, ou eles faziam com que os cristãos se convertessem, ou eles matavam os cristãos. Então, ou ainda os cristãos ficavam, mas tinham que pagar impostos aos muçulmanos. Então, era uma situação extremamente problemática que a igreja estava vivendo. E com o passar do tempo, os ataques foram aumentando, não apenas lá na região do Oriente e do Norte da África, mas também na Europa. Muitos muçulmanos, que são chamados de mouros pelos espanhóis, faziam um processo de pilhagem, saíam ali do Norte da África, de outras regiões, e atacavam ilhas do mar Mediterrâneo, ou atacavam a França, ou atacavam a Itália, atacavam regiões cristãs e faziam pilhagens para roubar as coisas e tudo mais. E isso foi ocorrendo durante séculos, desde o início do Islã, ou seja, desde o século VII até o início do século XI, a igreja viu seus territórios serem dominados, suas comunidades serem destruídas, seus fiéis morrerem. O Império Bizantino, antigo Império Romano do Oriente, que sobreviveu às invasões bárbaras, não conseguia fazer nada para impedir este avanço islâmico, não tinha força militar suficiente para isso. E o que acontece? No início do século XI, mais precisamente no ano 1109, o califa do Egito, haviam vários califados, se não me engano havia um califado em Córdoba, um califado no Egito, enfim, vários califados tinham. O califa do Egito ordena que os muçulmanos destruam a capela
do Santo Sepulcro, aquela igreja que tinha sido construída por Santa Helena, que eles profanem o local onde Nosso Senhor morreu e que eles roubassem as relíquias que estavam lá. Isso foi no ano 1109. A partir daquele momento, o Império Bizantino começou a solicitar ajuda para os cristãos do Ocidente, que já estavam agora mais organizados, para eles lutarem contra os turcos, que estavam dominando território por território deles. Então, a região ali toda, que hoje é a Turquia, era o Império Bizantino, e aí estava sofrendo ataques, os muçulmanos estavam avançando nessas regiões. O Papa, então, vendo todo o mal que estava sendo feito, só 90 anos depois, vamos dizer, só no ano 1096, ele convoca as cruzadas. O Papa Urbano II, beato da igreja, o Papa Beato Urbano II, convoca as cruzadas para libertar Jerusalém do domínio muçulmano. E por que eles queriam libertar Jerusalém do domínio muçulmano? Porque desde o século IV, quando Santa Helena encontrou as relíquias da cruz, ela inaugurou um processo de penitência, de peregrinação até a Terra Santa. E durante séculos os cristãos fizeram aquele caminho de sair de lugares da Europa, viajarem a pé até a Terra Santa, ou faziam caminho de barco, mas o mais comum era a pé, para pedir perdão dos seus pecados. E de repente, agora, os muçulmanos estavam impedindo os cristãos desta prática. Em uma comparação, nós podemos dizer assim, você imagina os Estados Unidos dominarem a Arábia Saudita e pegarem Meca, destruírem e dizer assim, a partir de hoje os muçulmanos não viajam mais para Meca. Meca está sob o domínio americano. O que vai acontecer? O que você acha? Aquele 1 bilhão de muçulmanos que existe no mundo, mais de 1 bilhão, acho que 1,5 bilhão de muçulmanos que existem no mundo, vai atacar os Estados Unidos. Vocês vão ver a loucura que vai acontecer no mundo dos muçulmanos atacando os ocidentais para poder libertar de novo e eles terem a possibilidade de ir para Meca. Então essa mesma mentalidade que os muçulmanos têm era a mentalidade do cristão medieval. Os caras estão impedindo eu viver a minha fé. Estão me impedindo de pedir perdão a Deus, de eu peregrinar para os lugares santos. Estão destruindo os lugares santos. Então, este fato impeliu o Papa Urbano II a, então, realizar esta convocação da cruzada. As cruzadas, elas não são um ato de ataque, é um ato de contra-ataque, é um ato de defesa aos ataques que os muçulmanos já estavam realizando desde o século VII. Desde o século VII. Eu tenho uma lista aqui de ataques, um outro vídeo, em outra oportunidade, eu posso, quem sabe, ler tudo isso aqui e apresentar para vocês. E é impressionante quando a gente olha isso e vê a quantidade de destruição que os muçulmanos realizaram até o momento da resposta. A resposta, inclusive, demorou. E por que ela demorou? Porque a igreja não tem exército. A igreja, diferente dos muçulmanos, tem uma divisão entre poder espiritual e poder político. Então, a igreja dependia dos reis. E para os reis realizarem isso, ou seja, realizarem um empreendimento de batalha no qual eles não vão ganhar nada em troca, só vão perder, porque vão perder dinheiro, vão perder mão de obra, vão perder defesa para ir lutar na defesa da fé. Esses caras precisavam ser muito católicos. Esses reis, eles precisavam ter uma consciência de fé muito grande, que até então não tinha. Então, a igreja realiza essas ações, convoca estas cruzadas, e a partir disso, nós vamos ter a primeira cruzada, que vai ocorrer ainda 2 anos depois, que ela inicia em 1098. E aí nós temos o empreendimento das cruzadas, que a igreja vai conseguir vencer, vai libertar o Jerusalém no ano 1099. Vários reis se unem junto com o Império Bizantino
atacam as regiões e Godofredo de Bulhões, o grande líder cristão e o primeiro senhor de Jerusalém, né, da terra, como é que era o nome que ele chama? Do reino de Jerusalém, o reino cristão de Jerusalém. Ele vai ser o primeiro líder. Ele não quis ser coroado rei, porque ele disse que na terra onde Jesus colocou a coroa de espinhos, ele não tem direito de colocar nenhuma coroa. Então o rei de Jerusalém era Cristo. E ele era o Senhor, ele era o administrador, né? Vamos dizer assim. E depois vão ocorrer mais 8 ou 7 cruzadas, depende dos historiadores, a 8ª e a 9ª, alguns historiadores unem como se fossem uma, outros separam, onde vai ocorrer várias batalhas. Mas, enfim, eu não vou explicar cada uma dessas batalhas, porque nós não teremos tempo para isso, e inclusive há uma edição da minha biblioteca católica, está até lá em cima, aqui em cima para vocês, ó. Eu inclusive fiz o prefácio inicial, uma nota editorial dela, que escrevi um livro sensacional falando sobre as cruzadas, e ali você vai conseguir extrair mais conhecimento sobre elas, e a gente pode em outro momento falar, mas agora o objetivo realmente é apresentar para vocês esse contexto das cruzadas, tá? Que as cruzadas elas surgiram como uma legítima defesa da fé. E muitas pessoas não entendem isso. As pessoas foram atacadas por uma ideologia pacifista, né? O Papa João Paulo I durou 30 dias, mas enquanto cardeal ele fez um discurso muito interessante dizendo que nós, cristãos, somos a favor da paz, mas nós não somos pacifistas, ou seja, quando necessário, se for necessário, estaremos em guerra. Então, é esta a mentalidade que guiou os cristãos. Uma ação que ainda foi defendida por Santo Tomás de Aquino na Suma contra os Gentios. Na Suma contra os Gentios, São Tomás escreve vários artigos sobre a fé muçulmana, mostrando como que essa fé é herética e os danos que ela causa na alma dos homens e confirmando o direito de legítima defesa, o direito de guerra justa, que vai ser este conceito que estará na cabeça dos cristãos quando eles irem lutar nas cruzadas. Enfim, meus caros, é isso que eu queria explicar aqui para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês entendam e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço e Deus abençoe.